Até que, enfim, depois da morte do ex-deputado Juarezão e de outras vítimas, o DR anuncia obras de alargamento na DF-001. Covardia. Aluno joga cadeira em diretor de escola em Sobradinho depois de ser flagrado com maconha. Na mira do Ministério Público, Distrital Robério Negreiros é alvo de operação por suspeita de fraude em folha de ponto. E mais, uma jiboia de mais de 1 metro é flagrada no meio da rua na Asa Sul. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando o Band Cidade, segunda edição. Finalmente, depois de vários acidentes e mortes, o DR começou hoje as obras de alargamento da pista, onde há 2 semanas morreu o ex-deputado distrital Juarezão. O trecho de alargamento da DF-001 pega uma parte da estrutural até a entrada de Braslândia. A estimativa é que a obra custe até 8 milhões de reais. E a pista vai ganhar uma faixa a mais de cada lado, mas durante os reparos não vão ter mudanças no trânsito. O alargamento da DF-001 é um desejo antigo, principalmente de quem usa a rodovia no sentido Braslândia ou Taguatinga. O trecho que liga as duas cidades, conhecido como Estrada da Morte, foi onde há 2 semanas o ex-deputado distrital Juarezão morreu, depois de tentar fazer uma ultrapassagem. Em 2018, em toda a rodovia, foram registrados 442 acidentes com feridos e 20 acidentes fatais. Neste ano, foram 52 acidentes com feridos e 12 fatais. Para alívio dos 30 mil motoristas que passam por aqui todos os dias, nesta quinta-feira o DR deu início às obras nos 8 quilômetros que separam Taguatinga de Braslândia. Nós esperamos salvar vidas. O governo tem que se preocupar com vidas alheias, que estão sendo ceifadas. E, infelizmente, nós perdemos várias pessoas e, recentemente, um grande amigo, um grande deputado, uma pessoa de respeito, não só em Braslândia, mas em todo o Distrito Federal. A estimativa do governo é que a obra custe de 6 a 8 milhões de reais e fique pronta dentro de 180 dias. Na imagem divulgada pelo DR, vemos que as faixas vermelhas correspondem ao alargamento da rodovia. E a linha amarela, que divide os 2 sentidos da pista, será uma barreira, feita para evitar que acidentes mais graves ocorram. Questionado a respeito da BR-080, outra rodovia perigosa que cruza o DF e se conecta com a DF-001, o governador em exercício disse que as obras na estrada distrital são apenas um começo. Toda caminhada começa com um passo. Esse é o primeiro passo. Na 080 nós vamos trabalhar também pelas licenças. Isso aqui é DF, por isso que o DR do Distrito Federal está fazendo. Ali nós temos que fazer com emendas e pedir as liberações dos órgãos ambientais. E essa é uma obra urgente, tanto que a gente está com o nosso helicóptero lá na região. Vou colocar a imagem na tela aqui. Olha o nosso helicóptero da Band News FM, imagens do Rafael Procópio. Olha só, essa via aqui, onde tem inclusive alguns carros lá já trabalhando, essa tem o canteiro central. O ideal é que toda a DF-001 fosse assim, até para ela deixar de ser conhecida como Rodovia da Morte, né? Aí tá beleza, ó, aí tem o canteiro central que impede aquelas colisões frontais. O problema, né, é no contorno. Em outras áreas, onde não tem esse canteiro central, a gente tem muitas mortes por colisões frontais. Tá? Imagens, portanto, do nosso helicóptero. Vamos continuar mostrando o trânsito agora. Nosso giro de câmeras começando aqui pela Ponte do Bragueto. Olha o trânsito aí bastante movimentado, né, mas por enquanto sem congestionamento. Na altura da Ponte do Bragueto, está vendo aí que tem as obras aqui ainda do trevo de triagem norte, né? Tem que ir com calma nessa região, tá tudo sinalizado, então vá na boa, meu amigo. Vamos também colocar mais uma câmera do DR, nosso giro continua no Pique Épia Norte. Olha o congestionamento aí, olha o congestionamento na subida lá do Colorado, bem ali no Balão do Torto, subida do Colorado já com lentidão. Mais uma câmera do DR, seguindo aqui no Eixão Sul, está até um pouco desfocada aqui a imagem da câmera do DR, né? Bem ali, justamente, aqui já é o buraco do Tatu, já é o buraco do Tatu nessa região, né? Pois a gente está vendo aí o viaduto. Vamos trazer mais uma câmera do DR, finalizando o nosso giro aqui com o Balão do Itapuã. Por enquanto, trânsito seguindo, fluindo normalmente, os carros esperando aqui para entrar no balão. E olha, a partir de hoje, o brasiliense vai ter acesso a 11 serviços do Detran pela internet. Quem tem mais informações é a repórter Natália Paz, está com a gente por aqui. Quais são esses serviços, hein, Natália? Uma boa noite a você.
Boa noite, Orengo, a todos que acompanham o Band Cidade. Exatamente, são 11 serviços que a partir de hoje vão poder ser acessados pela internet, entre eles a consulta de restrição da habilitação do motorista. Mas quem vai nos explicar melhor sobre esse assunto é o Harley Bueno, que é diretor de controle de veículos e condutores aqui do Detran. Harley, muito boa noite. Notícia importante essa, né? Quais que são essas novidades? Boa noite a todos. A novidade é que a gente vai poder atender diretamente o cidadão, o usuário do Detran, através do sistema digital, onde ele pode, da sua casa, fazer esse acesso a esses 11 serviços. Um exemplo de algum desses serviços seria a consulta de pontuação da CNH, uma emissão de nada consta dessa CNH, alteração de endereço, emissão de CRLV, que seria o licenciamento do veículo, e principalmente gerar boletos diretamente de sua casa. Então, quando ele se dirigir para o posto, ele vai ter certeza absoluta que ele está chegando na condição regular e aí ele pode fazer os serviços necessários para a emissão desses documentos. E todo mundo vai ter acesso a esse serviço? Como é que o cidadão, o motorista faz para poder acessar via internet esses serviços? Todos os motoristas ou proprietários de veículos do Distrito Federal poderão acessar o site através do detran.def.gov.br. Através desse site ele vai ser dirigido ao portal do Detran e vai ser pedido principalmente seu CPF, uma data de nascimento e depois a gente vai pedir alguns dados de segurança que vão estar no próprio portal para a segurança do próprio usuário e do próprio Detran. O que o Detran espera com esses serviços ofertados? Maior fluxo, rapidez no atendimento? A ideia do portal é a redução de tempo das filas, tirar esse pessoal que hoje fica parado desnecessariamente num atendimento simples, prático. Diretamente o que vai acontecer? Eu reduzindo essas filas, eu vou ter uma melhor fluidez no meu sistema, que realmente são as pessoas que precisam ir para os postos, e essa pessoa que tem essa facilidade de usar a internet, do conforto de sua casa, vai poder fazer todas as transações necessárias. Obrigada, volto com você aí no estúdio, Orengo. Valeu, Natália, falando ao vivo com informações importantes do Detran. Olha, uma covardia, o diretor de uma escola levou uma cadeirada depois de flagrar um aluno com maconha dentro da sala de aula. O caso foi em Sobradinho 1 e a violência foi registrada pelo circuito interno de câmeras. O ataque foi registrado pelas câmeras do circuito interno da escola. Primeiro, o adolescente de 13 anos lança um copo plástico contra o diretor, que aparece ao telefone. Em seguida, o estudante do 6º ano joga uma cadeira contra o professor. Repare, por sorte, ele não é atingido. A violência foi dentro do Centro de Ensino Fundamental número 4 de Sobradinho. A agressão aconteceu por volta de meio-dia. Ontem, quarta-feira, o adolescente teria se irritado com o diretor após ser informado que seria suspenso por posse de drogas e de cigarros dentro da escola. O batalhão escolar foi acionado, mas o estudante fugiu do local. A Secretaria de Educação informou que a direção da escola já solicitou à Coordenação Regional de Ensino que o aluno seja transferido do colégio. Disse ainda que não vai tolerar atos de violência nos ambientes. Até o momento, o diretor ainda não registrou ocorrência. Casos de violência não são raros na rede pública de ensino. Na semana passada, uma educadora social da escola Caíque Bernardo Saião, em Ceilândia, foi agredida pela mãe de uma aluna. A mulher teria partido para a agressão depois que ficou sabendo que a voluntária pediu para a criança se alimentar antes de praticar atividade física. Vou colocar de novo essa imagem aí, que é impressionante realmente, né? Tudo que a gente não gostaria de ver dentro de uma sala de aula, uma cadeira voando. A gente conversou mais cedo na Band News FM com o secretário de Educação, Rafael Parente, que disse que casos como esse não podem ficar impunes. Olha que coisa triste aí, olha que coisa triste a imagem, uma cadeira voando dentro de uma sala de aula. Inclusive o secretário falou que os pais também vão ser procurados, até porque precisam ser responsabilizados. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Olha, o Ministério da Educação anunciou agora à tarde que cancelou um acordo feito em 2008 com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Com isso, 89 consultores que foram contratados anualmente até 2018 foram dispensados. O MEC pediu à Controladoria Geral da União, também ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União que investiguem os contratos firmados no período.
No período em que o acordo esteve em vigor, o MEC repassou 178 milhões de reais para a organização internacional. O acordo servia para contratar consultores que prestavam serviços para o Ministério. Para a equipe do MEC, a suspeita de irregularidades na maneira como o acordo foi firmado. Não falei o nome de ninguém, não estou acusando diretamente ninguém, não estou falando o grau de culpabilidade, simplesmente pegamos contratos irregulares. Esses são os valores e isso vem pelo menos desde 2008. Segundo o MEC, só em 2018, os repasses chegaram a 37,4 milhões de reais. Os salários dos consultores variavam de 6 mil a 12 mil reais. A cada ano, o acordo era renovado, o que não ocorreu em 2019. Os 89 consultores da OEI, que trabalhavam como se fossem servidores do órgão, foram desligados em 10 de junho. Entre as irregularidades apontadas pelo Ministério estão: um projeto básico da proposta não foi elaborado pelo MEC. Foi a OEI que apresentou um programa de assistência técnica. Também não houve prévia aprovação da Agência Brasileira de Cooperação. E também a ausência de envio de documentos do acordo para análise da consultoria jurídica do MEC. Além disso, também faltou a publicação do termo de acordo no Diário Oficial da União. O MEC já pediu à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público Federal e também ao Tribunal de Contas da União que investiguem esses contratos firmados pela organização internacional. A intenção do Ministério agora é fazer um pente fino em contratos semelhantes como este. Um acordo com a Unesco, por exemplo, também será analisado pelos técnicos do Ministério da Educação. A gente mostrou há pouco um mau exemplo na educação básica aqui no DF, com aquele diretor sendo agredido por aluno, mas tem bom exemplo também. Olha, 8 estudantes de um colégio daqui de Brasília foram selecionados para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática lá no Japão. Uma imensidão de números e mais números que para muitos pode ser assustador. Mas para esses 8 alunos de uma escola aqui de Brasília, é o único assunto que importa. Isso porque eles foram convidados para participar de uma Olimpíada Internacional de Matemática. E mesmo entrando em período de férias, eles não fazem outra coisa a não ser estudar. Enquanto estamos no período letivo, estamos tendo reforço à tarde, 3 vezes na semana. E nas férias iremos vir em tempo integral para a escola para conseguir chegar lá. Não pense que é fácil. As provas são todas em inglês e por causa disso, os alunos tiveram também que buscar reforço na língua. Tem um amigo meu que ele é muito bom em inglês, ele está me ajudando, eu estou estudando todos os dias, menos no domingo. My English is good, I don't have any problems with it. I've seen that some of the people in the group have some problems with English, but I don't see any problem with me particularly. But yeah. Ninguém aqui é iniciante. Desde o 6º ano, eles participam de Olimpíadas de Matemática aqui no Brasil. Esse ano foi a primeira vez que os alunos passaram para a fase final. O Rodrigo ficou em primeiro lugar aqui no DF, na fase individual, mas afirma que a conquista é coletiva. A gente já fez aqui as Olimpíadas, tipo o BMEP, outras Olimpíadas de Matemática, mas realmente a expectativa está bem grande, é a primeira viagem assim grande que eu estou fazendo e tá todo mundo bem animado. Os alunos viajam já no dia 11 para o Japão. A Olimpíada acontece de 15 a 19 de julho. Além dos 8 estudantes, a diretora do colégio, um professor de matemática e um intérprete farão parte dessa jornada. Os gastos serão altos também, já que os custos terão de ser pagos pela própria delegação. Para a viagem, a escola, pais e alunos criaram uma vaquinha online. Precisamos de 115 mil. A última vez que eu olhei, que acho que tem 3 dias, ainda estávamos em 6. Então, a gente precisa continuar correndo atrás. Todos estão com muita vontade de ir, já tiraram visto, já estão com passaporte. Além da FAB e da Polícia Espanhola, a Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar o sargento da Aeronáutica preso em Sevilha com 39 quilos de cocaína.
Na mala de mão do militar foram encontrados 39 quilos da droga distribuídos em 37 pacotes. O sargento Manuel Silva Rodrigues foi detido na semana passada no aeroporto de Sevilha, onde a comitiva do presidente Jair Bolsonaro realizaria uma escala antes de seguir viagem para o Japão, onde aconteceria o encontro do G20. Além da investigação aberta pela Polícia Federal, a Aeronáutica instaurou um inquérito militar. Uma equipe da FAB irá para a Espanha interrogar o oficial. A Aeronáutica também investiga a conduta de um soldado que postou um vídeo em que aparece fardado, fumando ao lado de outros militares e chamando a FAB de Força Aérea da Biqueira, gíria usada para identificar pontos de vendas de drogas. De acordo com a FAB, o cigarro não era de maconha e os militares que aparecem na imagem não fazem mais parte do efetivo da Aeronáutica desde a semana passada, quando deram baixa no serviço militar obrigatório. A Polícia Militar começou hoje uma operação de combate à violência e ao tráfico de drogas no Sol Nascente, em Ceilândia. O local foi escolhido com base em estudos elaborados pela Secretaria de Segurança. 12 equipes das unidades especializadas vão fazer rondas diárias nos pontos críticos da região. Outro objetivo é o combate a crimes contra o patrimônio, como os roubos a comércio de carros e também a pedestres. Os PMs vão fazer abordagens em veículos e revistas pessoais com reforço de cães farejadores. Agora, o deputado Robério Negreiros, que é alvo de operação do Ministério Público, ele é suspeito de falsificar a presença na folha de ponto das votações da Câmara Legislativa. Ele vai trazer mais informações deste caso. O Cláudio Marcos já está com a gente por aqui. Muito boa noite, Cláudio. Cláudio, essa aí é a farra da Gazeta, né, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É isso mesmo. Olha, essa ação de hoje foi da Procuradoria-Geral de Justiça e também do Ministério Público. Eles fizeram buscas no gabinete do Robério Negreiros, também da 2ª Secretaria, no gabinete da mesa diretora e também da Secretaria Legislativa. Essa última secretaria é onde fica o funcionário responsável por controlar aí a folha de ponto dos deputados distritais. A gente lembra que a ONG Adote um Distrital chegou a apresentar um pedido de cassação aí do deputado Robério Negreiros, mas que foi arquivado pela mesa diretora. Ele é acusado de fraudar as folhas de ponto durante uma viagem que ele fez aos Estados Unidos no ano passado. Bom, em nota, o deputado Robério Negreiros disse que essas ações de hoje são naturais do meio democrático e ao final do processo ele vai sair mais fortalecido. A presidência da Câmara também divulgou nota dizendo que está fornecendo as informações e também colaborando com as investigações. Rodrigo. Agora, esperar alguma coisa da Câmara Legislativa, investigação de próprio parlamentar, é muito difícil, né, Cláudio? Há algum tempo os processos têm acabado em pizza lá dentro, né? É verdade, isso ficou claro aí nessa posição da mesa diretora, que não praticamente só descontou aí os dias faltados aí pelo deputado, não trouxe uma punição como era esperado. Agora a gente lembra que a Polícia Civil ainda está investigando o caso. Rodrigo. Valeu, Cláudio Marcos, trazendo informações, a continuar acompanhando esse caso, traz mais detalhes para a gente. Olha, ainda falando da Câmara Legislativa, foram abertas licitações para a compra de tapetes, além de grades para conter manifestantes. Tem informação chegando também da Band News FM. Vamos direto ao estúdio, interligando o estúdio aqui em 90,5. Leandro Aislan, quanto vai sair essa licitação, hein, Leandro? Boa noite. Boa noite para você, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Mais uma licitação, né, da Câmara Legislativa, dessa vez uma de R$500 milhão para contratar uma empresa especializada na locação, montagem e desmontagem de grades de contenção, né? A finalidade é cercar a sede quando houver protestos, né? Quem oferecer o serviço pelo menor preço deve fornecer, portanto, grades, placas de fechamento entre 1 metro com até 2 metros de comprimento, né? O equipamento será utilizado de acordo com a demanda da coordenação da Polícia Legislativa. E, em nota, a Câmara Legislativa informou que a medida tem o objetivo de organizar mobilizações de grandes públicos, Orengo. E, junto com esse pregão, a Câmara também abriu outra licitação para a compra de 6 tapetes, o mais caro, veja só, no valor de R$3.000. Eu fiquei sabendo que tem que ser tapete oriental, inclusive, né, Leandro? Agora, a Câmara é casa do povo, vai afastar o povo, vai botar grade lá. Só para não ficar falando mal da Câmara também, há poucos parlamentares tiveram uma ótima solução com aquela história também de R$500 milhão dos carros oficiais, abriram mão e decidiram comprar remédio com o recurso. Não poderia ser uma saída essa também para essa nova licitação, Leandro? Sem dúvida alguma, Rodrigo. Essa licitação, né, dos carros oficiais
foi cancelada pela justificativa da própria Câmara para atender os anseios da população, né? Nessa nova licitação agora para a compra de tapetes e também para essas grades, já tem movimentação também dentro do plenário, né? Entre os parlamentares, os deputados distritais, para que essa licitação também não vá adiante, viu? Lembrando que esse processo só da compra dos tapetes deve custar pelo menos R$15 mil, Rodrigo. Olha aí, podia fazer, já que é para atender aos anseios da população, fazer uma enquete aí, de repente, no site da Câmara. Obrigado, Leandro, em 90,5 na Band News FM. E olha, amanhã começa a terceira edição do Catarina Fest. Serão 10 dias de festa com mais de 140 expositores que trazem a Brasília a cultura de Santa Catarina. E na programação tem shows de bandas nacionais, pista de patinação no gelo, culinária típica, espaço kids, dança alemã e, lógico, o famoso concurso de chopp em metro. Olha que beleza, o evento vai ser no pavilhão do Parque da Cidade e vai até o dia 14. E para os corajosos, a edição deste ano conta com bug jump de 60 metros de altura e os 200 primeiros visitantes vão ser recebidos com um copo de chopp bem geladinho. Programação completa está lá no catarinafest.com. E veja a seguir, vamos saber quais são os perigos da contaminação pela bactéria Salmonella. Imagens agora da EPA Norte. Olha aí o trânsito bastante intenso lá na subida do Colorado. Não saia daí, a gente volta já. Recentemente, a empresa BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou o recolhimento de mais de 160 toneladas de carne de frango in natura destinada ao mercado doméstico. O motivo, o risco de contaminação por salmonela. Pois é, a salmonela é uma bactéria e essas bactérias são transmitidas pela ingestão de alimentos crus ou mal cozidos contaminados. Para saber mais sobre esse assunto, a gente conversa com a infectologista Joana Dark Gonçalves, está com a gente hoje. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Esse é um assunto que chama muita atenção, sempre gera muita preocupação. É até bom a gente começar conversando sobre quais tipos de alimentos são mais propícios aí para a salmonela. Ok, boa noite. Boa noite. Então, geralmente alguns alimentos são mais propícios mesmo. Os principais veículos de transmissão dessa doença, a gente tem frango, ovo, carnes vermelhas, além de laticínios, né, derivados do leite, os queijos. Então, sempre é bom saber a procedência desses alimentos. Mas outros também podem ser contaminados, depende de quem manipula o alimento e onde manipula. E esse é o ponto principal, doutora. Como fazer para prevenir, evitar esse tipo de problema? Então, é bem importante a gente saber a procedência do alimento, se tem um selo de qualidade. Além disso, os locais onde a gente come, né, quem está manipulando, porque nós temos algumas pessoas que são os chamados portadores assintomáticos. Então, algumas pessoas podem ter a bactéria, não ter a doença e transmitir. Então, o controle das pessoas que fazem o preparo do alimento é fundamental. Além disso, a questão da higiene com relação ao alimento. E vale a pena a gente lembrar também que alguns pets também podem transmitir a doença, cachorro, gato. Isso é importante. Isso é importante. Às vezes aquela tartaruguinha, iguana, todos esses animais, eles podem também transmitir a doença. E aí a gente tem que ter as medidas adequadas de higiene quando for ao banheiro, para poder ter cuidado para não manipular alimento e contaminar. Evitar a contaminação. Agora, doutora, a gente como jornalista, a gente já acompanhou alguns casos graves, inclusive, né? E o efeito dominó. Tem uma pessoa passa mal, depois outra, às vezes é uma escola inteira, né? O que fazer nesses casos e quais são os sintomas, né? Para a pessoa começa a se sentir mal, até para já procurar um médico. Claro. Geralmente a gente começa a ter os sintomas depois de 12 a 36 horas de ter ingerido o alimento. E aí, os principais sintomas é assim, um mal-estar, às vezes pode ter um pouco de febre, aí vem dor abdominal, a cólica, né, e a diarreia. Dependendo do indivíduo, ele pode realmente complicar. Essa bactéria, ela pode passar para a circulação sanguínea e a partir daí produzir um quadro de sepse, que a gente fala que é um quadro grave. Sem falar que ela pode também se alojar em outros locais do organismo, né, e fazer alguns abscessos, afetar a parte óssea, fígado, entre outros locais. Agora, doutora, a dica prática para o nosso telespectador que está preocupado, inclusive, né, que é evitar esse tipo de problema. Como higienizar bem os alimentos? Então, tem aquela famosa receita, né, que são as gotinhas de hipoclorito,
que é a que boa, né? Colocar 10 gotinhas quando você for higienizar hortaliças, alimentos, né? Tem a questão de você deixar isso em repouso um tempo e depois lavar normalmente com água corrente. Isso já ajuda para a parte de hortaliças. Agora, com relação a alimentos como carnes, né? A gente precisa ter uma cocção adequada e o cuidado com a água que a gente consome para fazer a higienização dos alimentos. E tenho certeza que a senhora tirou dúvidas de muitos telespectadores. Muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade, doutora. E olha, veja a seguir, uma jiboia de mais de 1 metro é encontrada na Asa Sul, na quadra 109. Veja imagens agora também da EPTG, trânsito fluindo bem, agora na volta para casa. Então não saia daí, a gente volta já. E os bichos estão à solta mesmo aqui no DF, viu? Toda semana a gente dá notícia aqui de que a Polícia Ambiental achou algum animal silvestre em área urbana. Agora os policiais acharam uma cobra, isso mesmo, foi uma jiboia que apareceu na quadra 109. Olha aí, ela estava no meio da rua e tem cerca de 1,20 metro de comprimento. A cobra está saudável e depois da captura ela foi solta na estação ecológica Jardim Botânico. Lembrando que se alguém encontrar algum animal silvestre no meio urbano, liga sempre para a Polícia Ambiental 993515736. E olha, uma obra de Atos Bulcão está agora à vista de todos no corredor da sala de embarque doméstico do aeroporto JK. A obra de 2003 consiste em um painel em chapas de aço perfuradas e dobradas, com 93 metros de comprimento, pintadas com tinta automotiva nas cores azul, claro, verde, amarelo, rosa e marrom. Atos Bulcão teria completado 101 anos ontem. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Tchau. Até mais.